paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de compartilhar com você o texto que está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, que diz: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar? Senhor Jesus, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo, que Ele traga revelação sobre essa palavra, trazendo transformação no nosso espírito, no nosso coração, na nossa mente. Que essa palavra caia no nosso coração, produzindo frutos a 30, a 60, a 100 por um. Pai, que a Tua palavra cumpra aquilo para qual ela foi enviada, aquilo que apraz ao Senhor, cumpra com o Teu propósito em nós. Deus, não nos deixe faltar o Teu Espírito Santo, o Teu azeite, a Tua unção. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa parábola, ela começa com a pequena palavrinha. Então, pode indicar uma conclusão. Pode ser substituída pela palavra portanto, consequentemente, e também significa mediante determinada situação, nessa situação ou um momento futuro, mais tarde. Quando a gente substitui essa palavrinha então por portanto, isso nos remete a Mateus 24, quando Jesus fala do princípio das dores, onde haveria guerras, onde haveria nação contra nação, pestes, problemas de ordem social, de ordem natural, de ordem econômica, financeira. Fala também da vinda do Filho do Homem, que seria como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E também fala da grande tribulação. Então esse texto aqui, ele é no contexto da volta de Cristo, onde Cristo vem buscar a sua igreja, ele vem buscar a sua noiva. Jesus é o noivo da parábola e as virgens é a igreja. Quando se fala nas 10 virgens, o foco era a pureza. Jesus estava falando para aqueles que creem que Ele é Deus, que Ele morreu, ressuscitou, vem para nos buscar, aquele que é o Senhor sobre as nossas vidas, aquele que crê na palavra de Deus como verdade absoluta. Esse texto, então, ele não é para o ímpio, ele não é para aquele que não crê. Esse texto é para aquele que crê, ele é para a igreja. Está falando do encontro do noivo com a noiva, está remetendo ao encontro de Cristo com sua igreja. Naquela ocasião, quando havia uma bodas, era o pai do noivo que decidia quando haveria as bodas. Ele preparava tudo e quando tudo estava pronto, ele falava para o noivo: pode buscar a noiva. O noivo ia e pegava as damas, nesse caso as 10 virgens, e elas iam iluminando o caminho do noivo para que ele não errasse o caminho, para que ele passasse por caminhos mais seguros, para que ele não sofresse algum acidente, algum buraco. Então, era assim que era o procedimento. Então, havia uma lamparina onde ficava o óleo, que no processo de combustão produzia o fogo, e o fogo iluminava esse caminho. Quando a palavra de Deus fala de iluminação, ela está falando da própria palavra de Deus, porque lá em Salmo 119, 105 diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Essa
essas virgens, elas tinham esse fogo. O problema aqui não era o fogo, elas tinham essa palavra e elas tinham azeite. Só que haviam 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes, 5 virgens loucas e 5 virgens sábias. As virgens nécias, elas não tinham azeite de reserva. As virgens prudentes, elas tinham azeite de reserva. Quando a palavra de Deus fala em azeite, ela está falando em Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos lá em Gênesis 1, fala que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas e Deus disse: haja luz, houve luz. Quando há um encontro do Espírito com a palavra, isso gera vida, isso gera luz, isso gera iluminação do caminho. Nós sabemos para onde nós vamos andar, qual a maneira de nós nos conduzirmos e nos desviarmos dos buracos. Então é nesse contexto que essa parábola acontece. E o que acontece? O noivo começou a demorar. Eu quero te fazer uma pergunta. O noivo está demorando? O noivo demora? Desde criança eu ouço: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Muitas gerações antes de mim têm ouvido: Jesus está voltando. Lá, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele falou: em breve eu voltarei para vos buscar. E aí parece que Jesus está demorando. E quando há uma demora, isso acontece crises, isso traz lutas, isso traz adversidades, isso traz angústia no nosso coração. O salmista, ele fala assim: Senhor, apressa-te em socorrer-me. Davi, no Salmo 102:2, ele orou: não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. No Salmo 69:17, ele fala: e não esconda o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado, ouve-me depressa. Depressa, essa palavra hebraica, ela sugere agora, imediatamente, na mesma hora. Era como se Davi estivesse orando: Senhor, eu ponho minha confiança em ti, mas por favor, depressa, depressa, Senhor. E o noivo demorou para todas as virgens. Ele demorou para as virgens prudentes e para as virgens imprudentes. O que aconteceu? Todas elas adormeceram. Não foram só as imprudentes que adormeceram, as virgens prudentes também adormeceram. E às vezes, quando a gente começa a achar que as coisas estão demorando na nossa vida, que a resposta está demorando a vir, que Jesus está demorando a voltar, a gente entra num estado de adormecimento e de torpor. É um desafio manter os fogos acesos com as dificuldades de um casamento, com a crise financeira, onde muitos se corrompem e estão focados apenas em dinheiro. As nossas crises e as nossas perdas não podem mudar a nossa visão sobre Deus. Deus está no controle de todas as coisas. O intuito das noivas era ter um encontro com o noivo, mas elas adormeceram. Quantas vezes nessa demora da vinda de Cristo, ou na demora da solução dos nossos problemas, nós acabamos adormecendo. E aí chega meia-noite. Aquelas virgens nécias não imaginavam que ia demorar daquele tanto. Elas até possuíam um pouco de conhecimento da palavra, fala que havia um pouco de fogo ainda com um pouco de óleo. Mas alguém começa a gritar: eis o noivo, saí ao seu encontro. Esses gritos são os sinais que acontecem hoje da vinda de Cristo. Nós podemos ver o homem tornando-se egoísta, arrogante, inimigo de Deus, amante de si mesmo. Nós podemos ver as guerras, as pestes, nós podemos ver nação contra nação. Os sinais estão aí, para que nós fiquemos atentas. E as nécias, elas chegam para as virgens prudentes e falam: nos dá um pouquinho de azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. E as prudentes respondem: não,
para que não nos falte a nós e nem a vós outros, ide e comprai. Sabe por quê? Só é possível ter esse azeite, ter esse óleo individualmente. É responsabilidade individual de cada um buscar esse óleo, buscar esse azeite. A palavra de Deus em Efésios 5 fala: não vos embriaguei-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito, no qual não há dissolução. De que forma? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Proclame essa palavra, enche a sua boca com essa palavra. A palavra de Deus fala que o coração fala daquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Enche o seu coração dessa palavra, porque essa palavra vai trazer o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que todo aquele que bate será aberto, todo que pede recebe, todo que busca encontra. Pedi o Espírito Santo ao Senhor, Ele vai te dar o Espírito Santo. Espírito Santo que vai gerar vida, que vai trazer óleo, que vai trazer unção sobre a sua vida. É esse Espírito Santo que o Senhor quer que o Senhor busque, que você busque. A palavra de Deus fala: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E a palavra de Deus fala que quando elas saíram para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Muitas vezes a gente confunde a palavra percebida com apercebida. Percebida é quando você tem a percepção. Apercebida é quando você está focado, concentrado, atenta. Aquelas que estavam atentas, aquelas que possuíam azeite, elas entraram nas bodas do Cordeiro. E é necessário azeite para nós conseguirmos passar por essa espera. É necessário combustível. O azeite é o combustível para que haja iluminação na nossa vida. É combustível para que nós possamos suportar a espera. Nós podemos ver isso quando Paulo escreveu preso: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Haja combustível. Nós vemos isso quando Paulo e Silas estavam presos na prisão e cantavam: haja combustível. Nós vemos isso quando Marta diz para Jesus: meu irmão está morto, mas eu sei, tudo que o Senhor pede para o seu pai, isso ele te dará. Sabe o que ela estava falando? O meu irmão morreu, mas a minha fé não. Haja combustível. As 5 virgens que não tinham óleo ficaram para trás. Há um clamor: o noivo está vindo. Há os sinais naturais, políticos e relacionais. E uma pergunta: as dificuldades começaram junto com esses sinais. Será que vai ser fácil encontrar óleo? Comprar óleo na madrugada? Busca o Senhor enquanto é tempo. Um dia a porta vai se fechar. É hoje o tempo de buscar ao Senhor, é hoje o tempo de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, é hoje o tempo de você fazer reserva do seu óleo. Cristo, o noivo, mesmo que pareça demorar, vem. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele vem e não há como suportar a espera, a adversidade sem o óleo, sem a presença do Deus, sem a presença de Deus e do Espírito Santo. Esse combustível não tem como ser repartido. Ele vem da oração, ele vem na obediência à palavra, na relação com Deus. Nós temos que ter esse combustível, nós temos que buscar ter esse azeite, porque aí nós vamos entrar para bodas, nós vamos participar da mesa de Cristo, nós vamos participar, tornarmos um com Ele, porque é o Senhor que é sobre nós e é o Senhor que nos diz: sejam atentos, sejam prudentes. Não queira que Ele fale para você: não vos conheço. Vigiai, porque você não sabe nem o dia e nem a hora. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós,
Tua palavra fala que se nós pedimos o Teu Espírito, o Senhor daria. Nós estamos pedindo o Teu Espírito Santo. Traga a Tua unção sobre nós, traga o Teu azeite sobre nós, traga a Tua presença, o Teu Espírito, ó Deus, nos conduzindo, iluminando as nossas vidas, em nome de Jesus, ó Deus. Amém.